Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre técnicas para melhor obtenção do ponto de contato em dentes posteriores. Eu não sei se já aconteceu com vocês de fazer uma restauração em dente posterior que envolva proximal e quando a gente vai checar com o fio dental, ele entra sem nenhuma resistência. Ou ainda o paciente vai embora e quando ele retorna, ele fala que tudo que ele come para naquela região que você acabou de mexer. Isso acontece porque um ponto de contato frouxo pode favorecer a impacção alimentar. Essa impacção de alimento pode levar a um quadro de inflamação gengival naquela região. E tudo isso vai levar à insatisfação do paciente. Teve um estudo que avaliou diferentes sistemas para devolver o contorno proximal de dentes posteriores. Eles avaliaram matriz metálica de poliéster, matriz reta pré-conformada, e eles concluíram que nenhum sistema é capaz de devolver o contorno ideal. Por isso, nós precisamos utilizar o sistema da melhor forma possível, para que a gente consiga chegar o mais próximo possível do ideal. Basicamente, existem dois grandes grupos de matrizes. Existem as matrizes de aço em rolo de diferentes espessuras, que nós utilizamos junto com o porta-matriz. Ou a gente já pode comprar esse conjunto pronto. Ele é de uso único. Também é vendido de diferentes espessuras, e isso vai variar com o dente e a região que a gente vai restaurar. Há também as matrizes seccionais, pré-conformadas. Elas também são vendidas de diferentes tamanhos. E essa matriz, em geral, é utilizada junto com o anel de afastamento. Um estudo clínico randomizado que testou o ponto de contato de diferentes sistemas de matrizes concluiu que as matrizes seccionais com anel de afastamento promoveram o melhor ponto de contato proximal. Ainda, esses autores observaram que quando o ponto de contato ele era muito forte imediatamente após o término da restauração, esse ponto de contato melhorava, ia para uma situação mais ideal dentro de um período de 6 meses. No entanto, quando o ponto de contato ele ficava frouxo, ele permanecia sem alteração durante esse mesmo período de acompanhamento. Mas existe uma situação que o dente precisa ser restaurado de forma direta e possui uma cavidade com uma caixa proximal muito ampla no sentido vestibulo-lingual. Esse caso pode ser uma limitação para o uso de matrizes seccionais. Desta forma, então, nós vamos falar de outros pontos que nós devemos avaliar e que irão auxiliar na obtenção de um melhor ponto de contato proximal. Outro fator que deve ser levado em consideração é a cunha de madeira. A cunha de madeira é triangular e ela tem uma base que deve ser inserida voltada para a gengiva. Dessa forma, ela vai ocupar da melhor forma possível a região entre um dente e outro, e isso vai favorecer o restabelecimento do ponto de contato. Ainda, essa cunha deve ser inserida sempre pela maior ameia. Veja nessa foto, ela foi inserida de forma errada. Olha o espaço que existe entre o dente e a cunha. No entanto, neste mesmo caso, quando ela é inserida da forma correta, esse espaço ele inexiste. E isso vai fazer com que nós tenhamos uma restauração mais efetiva, com maior longevidade, mais segura, enfim, sem transtornos para o paciente. Então a cunha de madeira ela deve ser inserida com a base voltada para a gengiva, sempre pela maior ameia, e a inserção deve ser de forma ativa. Mesmo o paciente anestesiado, ele sente a pressão que você exerce quando você está colocando essa cunha de madeira. Ela não deve ser inserida de forma passiva na região. Mas qual seria então a função da cunha? Basicamente, a cunha tem três funções. Ela estabiliza a matriz para que a gente consiga fazer a restauração de forma ideal. Ela evita excessos na região proximal, sobretudo na parede gengival. E lembra que eu falei que ela deve ser colocada de forma ativa e que o paciente, mesmo anestesiado, sente? Isso acontece porque a cunha deve ser capaz de promover o afastamento dos dentes para futuramente compensar a espessura da matriz e melhorar o ponto de contato. É aquela história, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Por isso, se a gente não promover esse afastamento para compensar a espessura dessa matriz, a gente vai ter um ponto de contato frouxo futuro. Algumas outras dicas e cuidados que nós precisamos avaliar.
Quando a gente está diante de um dente que tem uma cavidade do tipo MOD, ou seja, as duas proximais vão estar envolvidas na restauração, o ideal é que a gente faça a técnica das cunhas alternadas. Ou seja, eu coloco a cunha de forma ativa numa região, restauro aquela região, depois eu posso afrouxar essa cunha e inserir uma cunha no outro lado, no lado oposto, e aí restaurar novamente. Se não, eu faço 2 pontos de força, e isso vai fazer com que meu dente não tenha uma movimentação tão efetiva. Pode favorecer aí a um contato frouxo futuro. Então, para esses casos, a técnica de cunhas alternadas é uma alternativa. Uma outra alternativa para melhorar o ponto de contato são as espátulas para a obtenção do ponto de contato, como o próprio nome já diz. Essas espátulas, elas têm um tamanho pequeno e grande, e nós fotopolimerizamos a resina pela espátula. No entanto, elas demandam uma curva de aprendizado, e quando a gente utiliza ela de uma forma incorreta, nós podemos ter um extravasamento de resina ou até incorporar bolha na parede proximal. Isso não seria uma situação ideal. Uma dica para melhorar a obtenção do ponto de contato é o pré-cunhamento, ou seja, nós colocamos a cunha antes de começar a realização do preparo, pois quanto mais tempo a cunha fica naquela região, mais efetivo vai ser o distanciamento que ela vai promover de um dente para o outro. Então, pré-cunhamento pode ser um artifício utilizado para melhorar o ponto de contato proximal. Nós também devemos sempre avaliar o contorno do dente adjacente. Veja nesse caso, nós removemos a restauração de resina, mas antes de restaurar esse dente, nós devemos melhorar o contorno do dente do molar, com o auxílio de uma lixa, nesse caso uma lixa metálica, por ser uma restauração de amálgama. Quando nós melhoramos o contato do dente adjacente, nós favorecemos a restauração que nós vamos criar e, com isso, melhorar também o nosso ponto de contato. Nós também devemos avaliar a altura do ponto de contato, sempre deixando esse ponto de contato o mais ideal possível. Quando nós utilizamos matrizes universais, aquela matriz metálica de rolo, e a gente não faz a brunidura dessa matriz, esse sistema tende a formar um ponto de contato mais alto do que o ideal e uma superfície proximal mais reta. Mas quando nós colocamos uma matriz de forma incorreta, nós também podemos deixar o ponto de contato muito baixo, mais baixo do que o ideal, e isso também vai levar a uma consequência negativa e um desconforto para o paciente. Resumindo então, matrizes seccionais com anel de afastamento parecem ser a melhor opção. A inserção da cunha deve ser de forma correta, sempre com a base voltada para a gengiva, de forma ativa e pela maior ameia. Para melhorar o ponto de contato, nós também podemos lançar mão do pré-cunhamento ou de espátulas para ponto de contato. E nós nunca podemos deixar de avaliar o contorno do dente adjacente para ver se ele é ideal e vai favorecer o ponto de contato, e a altura do nosso ponto de contato. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e sugestões podem me enviar pelo Instagram ou pelo meu e-mail. E até a próxima!